Ensinar conceitos de física utilizando experimentos de baixo custo na sala de aula ou até mesmo em casa pode ser uma forma interessante e sustentável de se ensinar e se aprender, pois envolve poucos recursos, desperta a atenção dos alunos, o desenvolvimento, a socialização e o trabalho coletivo em grupo. Um dos possíveis experimentos de baixo custo que podem ser desenvolvidos envolve o uso do pêndulo simples. Com ele, é possível medir o valor da gravidade local sem muitas complicações. O público-alvo desse experimento são alunos do primeiro ano do ensino médio com noções básicas de cinemática. Você sabia que nem sempre as pessoas entendiam como os corpos caem? Na antiguidade, o filósofo Aristóteles acreditava que objetos mais pesados caem mais rápido que os mais leves. Essa ideia foi aceita por séculos, até que no século XVII, um cientista chamado Galileu Galilei resolveu questionar isso. Galileu ficou conhecido por fazer vários experimentos, e um dos mais famosos foi na Torre de Pisa, na Itália. Conta-se que ele subiu até o alto da torre e deixou cair ao mesmo tempo duas esferas de pesos diferentes. Ao observá-las chegando ao chão, praticamente juntas, ele provou que, sem a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente da massa. Para estudar melhor esse movimento, Galileu também usou um plano inclinado, que é uma superfície em forma de rampa. Ele fazia bolas rolarem nesse plano, pois isso tornava mais fácil medir o tempo e a aceleração, já que a queda era mais lenta. Essas descobertas mudaram a história da ciência. Galileu é considerado o pai da física moderna e abriu caminho para os estudos de Newton sobre a gravidade. O que é a queda livre? No pensamento de Galileu, a resistência do ar retarda o movimento, fazendo que um objeto mais leve atinja o chão mais rápido que outro objeto mais pesado. Porém, no vácuo, ambos os objetos caem ao mesmo tempo no solo. Daí, ele estabeleceu 3 leis. A primeira lei diz que todos os corpos soltos de um mesmo local, sem a resistência do ar, ou seja, no vácuo, caem com a mesma aceleração, independentemente de sua massa. Essa aceleração foi chamada de aceleração da gravidade. E o que é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade se trata da aceleração produzida por uma força gravitacional entre dois corpos. Um dos corpos tem mais massa, em que esse corpo sempre será a Terra e o objeto menos massivo sempre será atraído para o seu centro a aproximadamente 9,8 metros por segundo. No estudo no movimento vertical, a aceleração pode mudar entre negativa ou positiva a depender da orientação do eixo de referência. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Entendido isso, vamos para a segunda lei de Galileu, que afirma que um objeto não cai a mesma quantidade de metros a cada segundo. Ele cai cada vez mais rápido, ou seja, quanto mais o objeto cai, mais longe ele vai com o quadrado do seu tempo. Na terceira lei, quando um objeto está em queda, ele acelera constantemente na mesma velocidade. Por exemplo, quando estiver caindo a 1 segundo, ele atinge 9,8 metros por segundo. A 2 segundos, atinge 19,6 metros por segundo e assim por diante vai ficando mais rápido. Nesse experimento serão utilizados os seguintes materiais: 2 fios de nylon ou de pesca, mas também pode ser cordões grossos de 30 e 40 centímetros para dar a diferença de segundos de uma corda para outra. 2 pesos para os pêndulos, que pode ser bola de gude, bola de sinuca pequena ou qualquer objeto de peso não desprezível, para que a corda balance de forma correta. Também será utilizado o colo aqui, onde iremos colar o pêndulo no fio ou corda. Um cronômetro, que pode ser o celular de um dos alunos, para marcar os segundos em que a corda faz as 10 voltas. Régua de 40 centímetros para medir o comprimento dos fios ou corda e, por último, um suporte que seja fixo para amarrar ou prender os fios de forma segura, onde ele possa balançar sem intervenções. Utilizamos um pêndulo simples composto por um fio de tonalidade escura e um peso de vidro preso na extremidade. O pêndulo foi amarrado a uma maçaneta de uma porta, servindo como ponto fixo para as medições. Ao todo, realizamos 16 medições, sendo 2 para cada integrante do grupo. Metade dessas medições foi feita com um fio de 30 cm de comprimento e a outra metade com um fio de 40 cm de comprimento. Cada medição consistia em contar o tempo que o pêndulo levava para completar 10 oscilações completas. Após completarmos todos os dados, calculamos a média dos tempos para cada comprimento de fio e, com esses valores, determinamos a aceleração da gravidade utilizando a fórmula do pêndulo simples.
de aceleração da gravidade é uma forma prática de compreender um dos conceitos mais fundamentais da física. Para isso, utilizamos um experimento simples que pode ser realizado com materiais acessíveis, como uma régua ou trena, um cronômetro e um pequeno objeto como uma bola ou um peso. O procedimento começa com a medição da altura exata de onde o objeto será solto. Essa medida deve ser feita com precisão, utilizando a régua ou a trena, e anotada em metros. Em seguida, o objeto é deixado cair livremente, ou seja, sem empurrões, a partir do ponto previamente medido. No exato momento em que um objeto começa a cair, inicia-se o cronômetro, e ele é parado assim que o objeto atinge o chão. Para garantir maior precisão, essa medida do tempo deve ser repetida diversas vezes, e então é calculada a média dos valores obtidos. Uma prática comum nesse tipo de experimento é medir o tempo de 10 oscilações ou quedas sucessivas em vez de apenas uma. Isso é feito porque o tempo de uma única queda é muito curto, o que dificulta a obtenção de um valor preciso com o cronômetro manual, devido ao tempo de reação humana. Ao cronometrar 10 oscilações depois de dividir o tempo total por 10, reduz-se significativamente o erro relativo, obtendo-se uma média mais confiável do tempo da queda. Essa prática torna os resultados mais estáveis e próximos do valor real da aceleração da gravidade. Com a altura e o tempo médio em mãos, podemos aplicar a fórmula da queda livre para calcular a aceleração da gravidade. A equação utilizada é gravidade igual 2 vezes a altura dividido pelo tempo ao quadrado. Através desse procedimento, é possível encontrar o valor aproximado da aceleração da gravidade terrestre, que idealmente deve ser próximo de 9,8 metros segundo quadrado. Pequenas variações podem ocorrer devido a fatores como o tempo de reação ao acionar o cronômetro, correntes de ar ou irregularidades na superfície da queda. Esse experimento não apenas demonstra um conceito teórico, mas também desenvolve habilidades práticas de observações, medição e análise de dados fundamentais no estudo das ciências naturais. O pêndulo simples é um sistema que oscila devido à ação da força da gravidade. Quando afastamos a massa da posição de equilíbrio e a soltamos, a gravidade age sobre ela, criando um componente de força que faz-a voltar. Esse movimento de vai e vem é periódico e depende diretamente da aceleração da gravidade. O tempo que o pêndulo leva para completar uma oscilação, um período, é influenciado pelo comprimento do fio e pelo valor da gravidade. Assim, ao observar o movimento do pêndulo, conseguimos relacionar suas oscilações com a intensidade da gravidade. Galileu Galilei observou que os pêndulos têm período constante, isocronismo. Christian Huygens desenvolveu a fórmula matemática do pêndulo. O pêndulo simples se tornou um instrumento para medir a aceleração da gravidade, não importa o lugar que esteja. Seu movimento é controlado diretamente pela força da gravidade e o estudo do pêndulo ajudou a fundamentar a física clássica. O cálculo é realizado da seguinte forma. Primeiro é feita a média aritmética, somando as medidas e depois dividindo elas pela quantidade de medidas. Nós somamos as 8 medidas e dividimos por 8, resultando no valor médio da medição. Dividindo esse resultado por 10, que são as oscilações por cada medida, nós temos o tempo médio da oscilação. Com esse resultado, nós fazemos a equação da aceleração da gravidade, representado por G igual a 4 vezes π ao quadrado multiplicado pelo comprimento de corda em metros, representado por L, dividido pelo tempo médio da oscilação ao quadrado. Nós usamos 0,3 e 0,4 metros. Fizemos o cálculo 2 vezes com os 2 comprimentos de corda. No primeiro cálculo realizado com a corda de 30 centímetros, o tempo médio da medição resultou em 12,84 segundos, e apenas uma vírgula à frente, dividindo esse valor por 10, resultando no tempo médio da oscilação, que é 1,284 segundos. O valor aproximado de G resultou em 7,27 metros por segundo quadrado. No segundo cálculo realizado com a corda de 40 centímetros, o tempo médio da medição resultou em 14,76 segundos. E o tempo médio da oscilação resultou em 1,476. O valor de G no segundo cálculo resultou em 7,34 metros por segundo quadrado. Houve uma pequena diferença entre os últimos algarismos, e percebi que essa diferença se dá pela precisão de sua medição. Esse é o nosso resultado com as medições que nós fizemos. Podemos concluir então que o valor da gravidade é aproximadamente 7,3 ou 7 metros por segundo quadrado.